Muito bem, são 8 horas e 31 minutos. Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos ao vivo pelos 87.5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu. Além aí da TV Alfa, canal 8 Net Claro, canal 21 Net Infinito para todo o Polo Cuesta. Bom, hoje uma entrevista especial, Dr. José Carlos Trindade, Souza Trindade, ele que é superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, veio bater um papo aqui com a gente para passar aí as novidades, o que tem sido feito, quais são as novidades ali do Hospital das Clínicas aqui na cidade de Botucatu e para toda a nossa média região aqui da cidade de Botucatu. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia aí aos ouvintes da Rádio Alfa. É um prazer, né, poder voltar. Eu acho que já estive aqui no começo da gestão, então voltando hoje aqui para falar um pouquinho. A ideia é falar um pouquinho, né, óbvio, começar com o Pronom, que é um projeto, e aí depois falar sobre os assuntos aqui do hospital, né, que é mais próximo e mais imediato para a população. Eu acho que sempre é bom citar, né, doutor, que a cidade de Botucatu, às vezes ela está um pouquinho mal acostumada em entender qual que é a função do hospital aqui na cidade, né? Algumas pessoas ainda têm a ideia que o HC ele é próprio especificamente aqui para a nossa cidade, mas ainda poucas pessoas têm esse discernimento que o HC é algo bem maior e que atende aí uma gama, muitas cidades aqui do interior paulista, né? Sim, na realidade o hospital ele é um hospital com a ideia de ser o hospital terciário quaternário de uma região de 2 milhões de habitantes. Então ele pega basicamente, né, o Botucatu, a região de Avaré, a região de Bauru, a região de Lins. Uhum. Então, quando você pega essa área, uma área toda de 2 milhões de habitantes, a ideia é que a gente foque muito nos procedimentos que nós chamamos de terciário quaternário, que são procedimentos transplantes, a parte cardíaca, cirurgias cardíacas, a parte de por exemplo, fazer diálise, a parte de apoio renal, a parte das grandes especialidades. Me perdoem que os colegas, se não falei de todas as grandes, são todos muito importantes, mas é porque talvez esses sejam os mais comuns para a população. Como que a gente consegue, como vocês, né, conseguem equilibrar esse crescimento com a demanda e qualidade de atendimento? Porque geralmente saúde é um saco sem fundo, né? Sempre tem demanda e sempre o hospital correndo atrás de uma situação começa para atender a toda a população, né? Bom, Fernando, assim, esfriou, né? Todo mundo sentiu muito frio. Muita dor no corpo, muito frio. Isso para o hospital essa semana tem sido assim, né? Eu até vou comentar, quer dizer, de ontem para hoje aumentou muito. Nós temos uma explosão de casos em toda a região. Então o hospital está tendo dificuldade essa semana, nós vamos ter que trabalhar muito para tentar equilibrar isso. Então a gente acaba o hospital é uma área, é uma fábrica, né, que trabalha sobre linhas de produção, e às vezes você tem que trabalhar no caos, né, num movimento caótico. Mas a gente está preparado, a equipe está preparada para tentar reagir. Então mas às vezes você tem algumas dificuldades. Aí quando você olha todo esse trabalho, nós temos lá 4 milhões de atendimentos no ano passado, 28 mil internações. Parece pouco, mas a gente pulou do começo da gestão. É que eu vou fazer aqui, não é uma questão política, mas é uma questão que é importante dizer. Você falou mesmo, nós estamos falando que a saúde é um saco sem fundo, você não tem solução. Você precisa de investimento. Investimento é fundamental. Então eu queria aqui vou falar, porque é importante, porque os gestores futuros verem que às vezes nós não discutimos falta recurso, falta dinheiro, e a gente escuta dos gestores que falta processo, falta melhor trabalho, trabalhar melhor com o dinheiro. Concordo plenamente, a gente é obrigado a trabalhar melhor com o dinheiro e tentar melhorar sempre. Mas você precisa de recursos também. Então eu acho que o governo Tarcísio, o Dr. Eleuso, o Dr. Eleuso Paiva, que é o secretário de Saúde, entenderam isso e criaram um projeto que eu chamo que é o Tabela SUS Paulista. Que eu queria dizer aqui que é o maior investimento, o melhor em dinheiro investido de um governo. Desculpa, não quero falar mal dos outros projetos do governo, mas esse projeto de saúde, que a gente conhece pouco, trouxe muito recurso. E como funciona esse processo, né? Eu faço o procedimento, o governo paga a mais. Então você tem o dinheiro do SUS, que é o que como é que é mantido esse hospital? Só para a população entender. Eu tenho uma verba do SUS, que é a verba federal, que é pactuado. Vou te mandar tanto. Eu tenho o dinheiro da autarquia, que é o pactuado com o governo, né, que está no orçamento. São duas maneiras, então, de trabalhar recursos. Então, se você faz mais procedimentos na tabela SUS Paulista, eu recebo mais recursos. Com isso a gente conseguiu receber mais recursos. Se você não faz, ele tira.
Então a gente conseguiu fazer mais, conseguir mais recursos e trabalhar para fazer mais. Por isso que a gente vem trabalhando muito para aumentar o atendimento em toda essa região. Mas você tem razão. O que no primeiro momento, primeiro 2 anos, é uma margem de tranquilidade, porque você está aumentando, você aumenta todo o processo, aumenta o atendimento, aumenta a internação, vai de 25 mil para 28 mil. Nós estamos falando de aumentar 3 mil internações no mesmo prédio. Então você tem que melhorar o processo para isso acontecer. Só que chega uma realidade, eu já vou parar de falar. Imagina. Professor é assim, viu, Fernando? A gente pega, os alunos falam, a aula não acaba nunca. É teu. Aí, então você chegou agora, você precisa rever o processo e ver como aumentar mais. Quer dizer, nós estamos tentando aumentar ainda esse ano o número de internações, de procedimentos, mas óbvio que chega uma hora que a sua capacidade operacional, a sua capacidade estrutural, ela chega num limite. Aí precisa repensar o processo e também projetos. Acho que foi uma audiência pública, né, que aconteceu esses dias na Câmara Municipal. Foi uma audiência mesmo. Foi uma audiência pública. E, inclusive, o senhor estava abordando a respeito disso, eu pude estar acompanhando ali, e eu vi que, de uma forma bem didática, o senhor passou isso realmente para toda a população, né? E isso que precisa ser entendido ali pelos vereadores, né? Eu percebi que alguns vereadores ou não estavam entendendo ou fizeram-se de desentendidos com algumas situações e isso me chamou muita atenção, né? Que às vezes a prefeitura, a Câmara Municipal acaba não fiscalizando algo que ela tem uma gerência direta, como os postos de saúde, os pronto-socorros, e acaba misturando tudo como se colocasse toda a saúde de Botucatu num pacote só. E isso fica difícil para acabar se resolvendo e chegando a um consenso. E eles falaram muito da questão ali da questão da CROSS, né? E disseram que a população está reclamando dessa questão, filas de cirurgia. E hoje, qual que é o principal gargalo do Hospital das Clínicas para atender toda essa demanda regional? Bom, na realidade foi uma audiência pública mesmo para discutir. O foco acaba sendo o pronto-socorro, né? Porque o pronto-socorro é a porta de entrada do algo que não está programado. Se você procedimento eletivo, você diz, vou fazer tantos procedimentos eletivos, vou precisar de tantos leitos, o paciente fica tantos dias, então você tem o controle disso. O que você tem que discutir é se você tem o material, o equipamento e a equipe na hora certa, no lugar certo, para fazer o procedimento. O pronto-socorro é uma área que sempre é uma área de estresse, né? Tanto aqui em Botucatu, né, os pronto-socorros, quando você tem, provavelmente, com essa crise que nós vamos sentir, essa queda da temperatura, eu acredito que nós vamos ter agora uma dificuldade nos prontos no pediátrico, né? Porque as crianças vão ter resfriado, pneumonia, aumenta muito a procura, né? Por causa do frio. E você também tem os idosos, né? Os idosos acabam tendo, eles são os que mais sofrem nessa época do ano, né? São as pessoas que têm menos resistência, então elas acabam tendo qualquer resfriado, vira uma pneumonia, que precisa internar. Então, normalmente é o controle de Botucatu, do HC, nós temos um controle com a municipalidade a nível do Conselho Municipal de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde, você tem lá os representantes da população, dos serviços de saúde, e nós somos um dos serviços de saúde que presta em Botucatu. Então, nós temos lá a representação, onde o Conselho discute, quer dizer, eu acho que vale a pena. São abertas as reuniões, eu já participei do Conselho. Sempre acho muito interessante ir lá para conhecer e ver melhor, né? Com a secretaria, porque a secretaria é quem coordena tudo, o DRS é quem coordena tudo, o Diretório Regional de Saúde, sim, que é em Bauru. Então, a coordenação nossa, nós também vamos nas reuniões com todos os secretários de saúde, nós temos 2 representantes e todos os secretários em reuniões mensais, tanto a reunião aqui do Paulo Cuesta, quanto a reunião da turma lá de Avaré, do Vale do Jurumirim. Então, a gente participa de 2 reuniões, porque essas regiões, elas têm reuniões separadas. E eles todos têm reunião, aí a gente não participa só quando convidado, que é a CIR, entre todos os secretários da região. Então, aí juntam todos os secretários dessa região da DRS6. Então, é assim que funciona tanto a parte do SUS, né, que são os conselhos, que é a parte importante, participativa do SUS, e com a DRS nós temos esse momento. Então é que a gente tenta pactuar, olha, eu não consigo fazer isso, faz você. Então, e aí a gente vai pactuando para tentar melhorar para a população. Mas sem dúvida nenhuma, saúde você vai investir, você melhora e você vai ter dificuldade. E ela é muito cara, né? Saúde é muito cara. Hoje em dia, os procedimentos eles são muito caros, mudou. Quando eu era aluno, bota tempo nisso, viu, Fernando? Eu era aluno em 87. O mais caro era o médico.
Um hospital, os hospitais, né, eles não eram tão caros, porque o mais caro era o médico. Hoje, sem dúvida nenhuma, que você pega a parcela da saúde, do profissional de saúde, é a parte mais barata não é que é barato, mas talvez eu falar isso, mas tá vendo? Estamos desvalorizados. Os colegas eu valorizo muito, mas a gente não consegue realmente aumentar os salários como a gente imaginava. Mas hoje em dia muito mais caro são os equipamentos, o material de saúde, quer dizer, a coisa saiu o foco no custo, né, para esse tipo de material. O senhor estava falando a respeito do pronto-socorro adulto, do pediátrico. É só uma questão de coincidência mesmo. Eu moro perto do PSA e no PSI praticamente quase todos os dias eu acabo passando por ali, principalmente no hall de entrada. Minha esposa é médica lá no PSI e a gente acaba acompanhando esse movimento ali, né? E realmente tem aquelas questões de coincidências de clima, que com certeza muda o clima, as pessoas, há uma procura maior, principalmente por parte do pronto-socorro infantil que a gente acaba observando, né? E diante dessa reunião que acabou tendo aí na Câmara Municipal, foi apontado algumas questões para vocês do HC, e já mudou alguma forma, em algum momento ali da audiência pública, houve alguma sugestão que pudesse ser aplicada pelo HC para melhoria desse atendimento? Como que ficou estabelecido? No que nós fizemos é mostrar o que estamos fazendo, o que fazemos esse ano, o que estamos programando fazer para diminuir a pressão sobre os prontos-socorros. Então, como é que você diminui? Você chegou nesse momento, porque nós estamos falando de coisas imediatas e a longo prazo. Bom, do ponto de vista imediato, nós vamos tentar, se você conseguir dar todas as altas até meio-dia, aumentar o número de altas até meio-dia, você libera mais cedo os leitos, porque o paciente é de fora, ele tem que vir à ambulância, ir para casa. Então, se você der alta ao meio-dia, o paciente sai às 6. Se você der alta às 6, ele só sai depois da meia-noite. O que a gente nota é que a maioria dos nossos leitos, nós estamos conseguindo diminuir a quantidade de internação às 10 da noite. Portanto, isso faz também uma pressão nos prontos-socorros. Porque normalmente é depois da tarde que começa a aumentar muito o encaminhamento. Então nós estamos trabalhando muito para que a gente consiga melhorar o sistema de alta nosso, para que o paciente que os médicos, né, consigam avaliar os casos e tentem dar alta mais cedo. Mas isso é uma questão, é o primeiro ponto. Com isso você agiliza melhor o leito. Por exemplo, se você internar um dia antes, eu tenho um leito, todo mundo internar um dia antes, eu vou ter um leito ocupado a mais. Nós estamos num projeto que nós estamos trabalhando ali com o pronto-socorro para internar às 5 da manhã. Interna, opera, e óbvio, os que puderem ir embora mais cedo, ele vai mais cedo. Com isso eu ganho um dia leito. Você imagina que nós fazemos ali umas 40, 50 cirurgias. Se você internar 40 dias leito menos, você consegue ganhar. Mas também isso é um processo. Você precisa melhorar a chegada do paciente, você tem que melhorar a área onde o paciente vai ser recebido, para que você consiga fazer com que isso melhore. Por enquanto, alguns pacientes nós já estamos fazendo, estamos testando o modelo. Também tem que testar o modelo, se isso é feito, né? A gente está só tentando trazer esse modelo para o HC. Então, isso imediatamente você vai ganhando alguns leitos. A médio e longo prazo. Então, vamos falar um pouquinho do centro oncológico. Então, nós estamos trabalhando lá, que é uma verba que vem a gente está começando com, né, o João Cury, nosso deputado federal, tem trabalhado para conseguir uma emenda, para conseguir uma verba de até 90 milhões para construir o centro oncológico. Mas o problema não é pronto-socorro, por que você está falando de centro oncológico? Como é que você resolve uma coisa trabalhando a outra? Bom, dentro do centro oncológico você vai trazer 20 leitos de UTI, você vai trazer pelo menos 40 leitos a mais de internação. Você tem que imaginar que hoje os meus pacientes oncológicos estão espalhados pelo hospital inteiro. Eu tenho pacientes em todo o hospital, então eu vou concentrar esses pacientes. Então eu libero o leito de outras áreas para colocar os pacientes. Eu libero o leito da UTI para colocar os pacientes. Então, de uma maneira geral, a gente dimensiona que esses leitos, a gente vai ocupar esses leitos oncológicos com cirurgias, clínicas, internações. Com isso vai melhorar, então, a longo prazo. Agora, isso é aumentar a longo prazo, né? Então, você vai aumentar. E algumas medidas que eu acho que é discussão na rede, né? A rede tem que discutir se você pode, alguns pacientes podem ser tratados e estimular outros hospitais. Nós temos aqui o hospital, vamos pegar o Hospital do Bairro, que tem trabalhado para fazer cirurgias de média complexidade. Está com cirurgias de média complexidade, isso óbvio que você diminui a internação no HC. Isso ajuda.
Então, é um processo. E conforme o hospital vai maturando, eu sempre falo, as coisas têm que ser maturadas. O hospital não dá para abrir no dia seguinte e funcionar. Quando você pega clínicas, né, eu não vou aqui falar mal de clínicas recém-abertas, porque eles podem. Mas uma clínica, ela quando abre, a pessoa tem que ir aos poucos elaborando, treinando equipe, avaliando o processo, para que você não corra riscos. Então, eu tenho visto muito a evolução do Hospital do Bairro, que vem trabalhando para ir aumentando sua capacidade, sua complexidade. Isso é uma maturação de equipe, maturação de serviço. O Hospital do Bairro, o nosso hospital lá, o estadual, ele também não começou da noite para o dia fazendo grandes cirurgias, grandes procedimentos. Até hoje ele está fazendo os procedimentos de baixa e média complexidade. Né? Então ele também precisa ir aprimorando. Se você não tiver uma retaguarda de UTI, você já começa a ter dificuldade de fazer uma cirurgia de maior complexidade. Então com isso você vai melhorando o hospital e tentando melhorar a capacidade. Então o Hospital do Bairro, o Hospital de São Manuel tem se organizado. Então, numa emergência, você vai trabalhar esses hospitais todos da região, né, para tentar encaminhar o paciente de menos complexidade para desobstruir o nosso hospital. É assim que a gente está planejando trabalhar com a região, associado à região, todos os hospitais da região para colaborar. Só voltando um pouquinho atrás, o senhor falou de uma emenda a respeito do espaço oncológico, né? Só curiosidade agora, esse valor, ele já caiu nos cofres do HC ou ainda é uma emenda que vai ser buscada para cá? É um dinheiro, eu não entendo muito de emenda, viu? Talvez tenha que falar com o deputado, eu tenho esperanças. Mas o que eu entendo é assim, é um dinheiro reservado para a saúde. Essa emenda está preferencial para o HC, nós estamos apresentando um projeto, mas o HC também tem que ter competência de montar um projeto e o projeto ser esse projeto. Ele está bem encaminhado do ponto de vista de direção. Olha, essa verba vai ser direcionada, tem um acordo entre os deputados de bancados de São Paulo que essa verba vai ser destinada. Pelo que eu entendi, não vem todo o dinheiro de uma vez. Sim. Então vai vir aparentemente 30 milhões, talvez nos primeiros você gasta mais o projeto. Fomos assim, orientados que o nosso projeto, ele deve custar quase 90 milhões, esse dinheiro ele vai acontecer. Né? Então, mas realmente assim, foi destinado, se você pegar o orçamento, existe uma destinação de recursos para esse processo, para esse centro. Não é um hospital, porque a gente fala, ele é ligado, é mais um apêndice, porque senão tem que construir enfermarias, ou toda uma parte de suporte, aumenta muito o custo. Fisicamente, é possível se planejar para esse centro operar lá no hospital estadual, já que vocês têm essa ligação íntima, ou acaba ficando ali no... Só sabe que essa foi uma pergunta, talvez vários diretores falaram assim, nós já discutimos isso, até o Fernando também está pensando nisso. Eu imagino, a gente tem que tomar um caminho, né? Escolhe uma linha. Sim. O hospital estadual, ele deve ser um hospital secundário. Então, a oncologia, ela é terciário quaternário. Então, essa discussão ocorreu. Porque a gente funciona a parte disso lá? Isso hoje está oncologia, nós queremos trazê-la para cá. A gente pretende, porque com isso eu libero mais 20 leitos. Nós vamos trazer mais 20 leitos, a gente pretende até o ano que vem fazer uma reforma numa ala, e nessa ala... botar uma ala inteira da oncologia, trazer a oncologia para cá nesse primeiro momento para poder liberar esses leitos também para o secundário. Filosoficamente, ou como assim, qual é o caminho? Então, nós pensamos, vamos levar a oncologia para lá, mas aí você tem que levar toda a oncologia, porque senão continua, um pouco aqui, um pouco lá, o cirurgião está aqui, o clínico está lá, e você não consegue, é difícil trabalhar. Faz sentido. Né? Então mas essa foi essa reunião, Fernando, você pergunta, não foi tão... Nós discutimos isso antes de tomar a decisão de que realmente ia ser no centro oncológico lá dentro do HC. Nós discutimos isso também por várias reuniões lá com todo mundo, porque falou, olha, por que a gente não faz fora, que talvez tenha mais espaço, é mais fácil construir. Mas eu acho que para manter o terciário e o quaternário dentro do HC e tentar melhorar o estadual para fazer cirurgias secundárias de média complexidade mais complexas. Então acho que talvez uma ala de UTI lá, ela ajudaria muito. É uma reivindicação da doutora Cláudia, que é a coordenadora, a diretora, e a Bárbara, a enfermeira, que são as duas que coordenam lá hoje. É uma demanda dela. Então, olha, elas falaram, você não lembra? Estou lembrando, estou até colocando na rádio, confessando essa demanda que a gente ainda não teve, a gente está planejando, mas você tem que planejar porque você tem que destinar recursos. Com a tabela SUS paulista, a gente vai reformar
a oncologia, a radioterapia, já está acontecendo. É um investimento de 9 milhões. Do ano passado para esse ano, a gente já gastou 25 milhões em equipamento. Então, veja, por isso que eu falo, ficou muito mais fácil a minha gestão. Eu venho junto com a gestão do Dr. André e nós temos muita dificuldade de recurso, né? E as pessoas, muita dificuldade de recurso. E o que eu não posso aqui hoje, eu sem dúvida nenhuma da gestão Tarcísio do Dr. Eleus, eu não posso dizer que, olha, os recursos não foram dados, né? Então, não tem como a gente chegar e falar isso, quer dizer. Então, o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando para melhorar. Agora, óbvio que só você dá o recurso, você não consegue. Você não vai triplicar o atendimento, também não há recurso para isso também nesse nível. Mas 25 mil para 28, 3 para 4 milhões de atendimento. Porque quando eu falo atendimento, eu não estou falando consulta. Eu estou falando de consulta, eu estou falando de exames, eu estou falando de endoscopias, colonoscopias, eu estou falando de cateterismo cardíaco. É o atendimento, todo o atendimento do HC. Então, sem dúvida nenhuma, é um número importante que é feito para diminuir as filas. Mas elas, óbvio, as filas vão existir. Sim. O que a gente precisa definir é a complexidade das filas e a urgência. Né? Você precisar de uma cirurgia, olha, vou dar um exemplo. A pessoa precisa ter varizes, né? Estou com varizes. Então, varizes é cirurgia, mas você pode programar. Quantas pessoas têm varizes mesmo? Tem um convênio, posso ir, sou particular, posso ir. A pessoa fala, não, mas eu não vou agora, não tenho urgência. Quer dizer, você pode programar as coisas. O fato é, a fila não tem que, olha, essa é a varize, porque eu tenho uma varize na fila, mas eu tenho um caso gravíssimo, que aí sim ele tem uma insuficiência de inchaço na perna, a perna fica enorme, muita dor, quer dizer, é um pouco diferente de ter varizes, eu tenho cansaço na perna. Não, todo mundo, dificilmente quem não anda, não anda o dia inteiro, né, não fica num trabalho em pé, não vai ter um cansaço na perna. Não necessariamente, se operar as varizes vai resolver isso, né, talvez. Aí teremos que trabalhar sentado, mas aí nós teremos outro problema, né? Trabalhar muito tempo sentado, você vai ter os problemas de ficar sentado fazendo uma pressão sobre o períneo, né? Que é a parte nossa lá na genitália. Então sempre uma coisa vai levar a outra, né? Por isso que o pessoal que trabalha muito com medicina do trabalho, ergonomia do trabalho, você vai descobrindo, né? As doenças evoluem com a gente, né? A gente muda os hábitos, elas mudam. Você vai desenvolvendo novas doenças, né? Pelos hábitos. Dá 2 passinhos para trás, falar de novo do sistema Cross. O senhor praticamente... Eu dei 2 passinhos para trás agora. Então, o senhor praticamente fez uma lição ali na audiência pública, praticamente desenhou, né, como que funciona o sistema Cross. E eu gostaria que o senhor passasse isso para a população nesse momento, porque ele é ativado no HC. Vai acontecer de repente uma pessoa ter que ter uma demanda específica, ele não vai ser encaminhado para o HC, ele pode ser também, não vai ser uma prioridade imediata, mas ele pode também ser destinado a outros hospitais da região. É bom explicar isso para a população, porque às vezes agora não está, de repente, no pronto-socorro adulto, precisa de uma vaga urgente, não tem, vamos supor que não tem em Botucatu, ele vai ter que, e isso vai gerar um certo mimimi aí na população, né? Eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, quer dizer, se você está com uma Botucatu, 94% da população de Botucatu interna em Botucatu. Sim. Esse não é o número, uma Botucatu é uma cidade de 150, ela não é das maiores cidades. Se você pegar cidades como Botucatu, você vai ver do tamanho de Botucatu que esse número não é tão real, a incidência é menor, portanto a maioria da população vai ser atendida em Botucatu. Nós temos que definir o que é cirurgias eletivas, procedimentos seletivos controlados, que todo mundo controla, do que são casos de urgência. Se você tiver um caso de urgência, você precisa de um recurso. Na realidade, a Cross nada mais é do que um sistema que é a busca do recurso disponível naquele momento para o seu caso de urgência. Porque é melhor você, nesse momento, se você não estiver podendo ir no HC, você ser transferido para um hospital da região mais próximo, São Manuel, e você ter um atendimento de qualidade naquele momento. Lá tem uma UTI, tem UTI. Quer dizer, se eu não tiver recurso de UTI, você ficar no pronto-socorro aqui, você é melhor você poder ir nesse local e depois volta, transfere. É assim que funciona. O paciente de Bauru vem para Botucatu. Quando Bauru não tem recurso, olha, Bauru é uma cidade maior que Botucatu. Eu não sei exatamente, mas posso depois fazer um levantamento, qual é a porcentagem de pacientes de Bauru que não ficam em Bauru. E você vai ver que eu tenho certeza que esse número é menos de 90%, deve ser menos que Botucatu.
94% é um número enorme. E quando você pega onde ficaram internadas, onde as pessoas ficaram internadas em Botucatu, você vai pegar algumas em Jaú, que, veja, as pessoas vão fazer cirurgia oncológica em Jaú. E é um serviço de qualidade, as pessoas não vão, olha, tive que ir para Jaú. As pessoas até às vezes, não, vou lá para Jaú. Eu vejo várias pessoas elogiarem e quererem ir para Jaú, para o atendimento oncológico. Você pode precisar de um tratamento de alta especialidade com HC. Não tem, você vai ter que fazer em São Paulo. Então, você não. É assim que funciona a rede. Quer dizer, a rede é importante. Se você tem um hospital rede que pode te ajudar, né, então o estadual, o hospital do bairro hoje ajuda com as eletivas. Se numa urgência eu estiver aqui em São Manuel, puder te ajudar e melhorar o atendimento, porque é óbvio, eu acho que todo mundo tem que usar. Só vou falar uma coisa, eu morei nos Estados Unidos durante 2 anos. Eu morava numa cidade de 80 mil habitantes, onde a renda per capita era 500 mil, 90 mil dólares, acho que deve dar quase, não, uns 450 mil, renda per capita anual daquela cidade. Não é que eu recebia, não que eu fazia parte dessa renda. Eu estava fazendo pesquisa lá. Ela tinha uma Tiffany, na época que eu morei lá, São Paulo tinha uma Tiffany no Oscar Freire. A cidade tinha 90 mil, tinha uma Tiffany de 2 andares, que eu acho que era maior que a do Oscar Freire. Lá não tinha um hospital de grande porte. O hospital de grande porte era 15 minutos, era outra cidade, 20 minutos, meia hora, de 560 leitos, maior que o HC. Né? Então, e as pessoas da minha cidade, eu ia lá, mas mesmo até, eu precisasse de um procedimento, alguma coisa, eu tinha que ir naquele hospital. Quer dizer, por que eles fazem isso? Porque você não consegue ter um hospital grande fazendo tudo em todos os lugares. Mesmo o HC aqui, eu não consigo fazer tudo aqui. A cidade não tem essa característica, não tem essa capacidade de suportar um corpo clínico. Né? Às vezes, vamos fazer mais um hospital, mais 200 leitos. Com todas as especialidades. Às vezes quando eu escuto isso, eu fico preocupado. Né? Eu falo, gente, como é que a gente vai arrumar todas as especialidades? Eu tenho dificuldade de arrumar pediatra. Né? Então, acho que nós já tivemos essa conversa algumas vezes. Você fala, vamos arrumar pediatra no pronto-socorro pediátrico. Nos pronto-socorro só pode ter pediatra. Eu não consigo ter pediatra, quer dizer, eu tenho médico que tem um estágio, tem feito especialização, mas você não consegue, porque você não tem esse profissional. Nós vamos falar hoje de psiquiatra, nós temos hoje, né, nós estamos tendo dificuldades em psiquiatra. E é difícil conseguir neuropediatra. Eu lembrei da pessoa nenhuma, é muito difícil. Quer dizer, você tem algumas super especialidades que você tem muita dificuldade. Então, talvez você precise ter alguns lugares onde você tem essa especialidade e começar, olha, essa aqui vai ter que ir para cá, porque é a maneira do sistema, de otimizar o sistema e ele funcionar. E com a teleconsulta, né, talvez esse efeito de você ser atendido fora da sua cidade, quer dizer, Barretos, né, tem pacientes lá da nossa instituição que vão para Barretos. Trabalham com a gente, são da nossa, mas eles vão para Barretos ser tratados lá, porque... Então, eu acho que se tiver um atendimento de qualidade, você falou, não, eu vou para aquele hospital, porque ali eu tenho esse atendimento de qualidade. O pessoal de São Manuel tem trabalhado muito na UTI. A gente, aliás, a UTI está trabalhando junto com a UTI do HC. Então, as duas UTIs estão conectadas 24 horas hoje. Os profissionais discutem casos todo dia, da mesma maneira que a nossa UTI está conectada com a UTI da USP. Veja que o sistema está se conectando, né? Então você vai ter um atendimento em São Manuel orientado pela equipe do HC. E a equipe do HC está lá coordenada e também já foi orientada pela equipe da USP. Quer dizer, eu imagino que nós temos vários professores altamente selecionados, capacitados, que a hora que falou assim, vamos trabalhar junto, começa com o HC sendo orientado, a USP orientando vocês, e a USP, a hora que chega, orienta e fala, olha, eu sei que você não precisa orientar os especialistas do HC, mas é uma questão de trabalhar junto e acertar protocolo. Né? Tem acontecido hoje no mundo em que as pessoas estão começando a operar, a gente fala, cirurgia, robótica, né, sou urologista, né, que o robô é um sistema, ele precisa do homem, né, ele não opera sozinho, é um sistema, é um homem que opera um braço mecanizado. Hoje as pessoas estão podendo talvez operar lá nos Estados Unidos daqui. O cirurgião famoso, em vez de você ir até os Estados Unidos, você vai hoje nos hospitais e eles estão programando isso. Quer dizer, então o mundo está ficando muito... É um mundo diferente. Né? Eu já estou ficando, muito cabelo branco, já estou com dificuldade de acompanhar. Estou começando a entender o que meu pai falava de gerações. Né? As gerações mudam, as tecnologias mudam, né? Eu ainda uso papel, quer dizer, ainda tenho dificuldade com o WhatsApp, quer dizer, talvez eu falar isso, alguém falar, é possível, né? Um moleque de 10 anos, 5 anos vai estudar isso aqui, é um absurdo, o cara não falar que tem dificuldade com o Facebook, com o WhatsApp, mas eu tenho.
Sou de outra geração, tenho dificuldade com essa nova tecnologia de comunicação social, né? Essa maneira diferente de se comunicar. Eu vou acabar emendando duas perguntas para o senhor. Uma com relação o senhor falou a respeito das demandas, né? A Botucatu, ela está usando toda a cota dela, vamos dizer assim, para a utilização ali do HC, né? E emendando nessa situação, a questão do Hospital do Bairro, ela já está cumprindo o papel dela de repente, dar uma aliviada no sistema do HC? Como que funciona esses parâmetros? Bom, eu vou começar, eu vou falar bem da Cross, esqueci da Cross. Falei, não falei da Cross, os caras até me enrolando. Não, eu esqueci mesmo. A Cross é um sistema do Estado que faz isso, ele regula. Então ele regula, não só ele regula ambulatório, quando você tem consulta no AME, é via Cross, é o sistema, é o Ciresp que chama. Ela regula urgência e emergência. Então é um sistema que regula, a função dele é olhar e ver recurso. Não, ela é justa, às vezes a gente acha ela justa, às vezes eu acho ela injusta. Quando ela me manda muito mais pacientes que eu acho que eu tenho condição de acomodar, eu também fico incomodado. Mas a gente tem que entender o sistema, né? O sistema, ele tenta, ele não cria recurso. Ele praticamente automático. É o médico, não, é um sistema, é um médico que está lá, é uma comissão, são médicos profissionais. Você tem até 9, que você não tem todas as especialidades numa urgência, mas tem pessoas que estão dedicadas, em que você diz, olha, eu estou com esse problema, eu estou sem capacidade de atender. E ele, às vezes ele compreende, às vezes ele diz, não, mas vai mais um. O que o sistema fala? Eu falo isso para os médicos também que lá do hospital, eu falo, olha, ele pega um hospital sem recurso, pronto-socorro não tem recurso. O HC tem mais recursos. Quem só pode sofrer mais? É o HC. Né? Um hospital de 50 leitos tem menos recursos que o HC. Então, quem pode sofrer menos? O médico está lá. Ele faz essa conta. Às vezes ela é justa, não justa. Às vezes é dificuldade, porque nós também estamos falando com pessoas. Se a pessoa hipertrofiar, o que é de hipertrofiar é aumentar. Se ela aumentar a gravidade do caso, pode ser que um caso venha menos grave, chega aqui menos grave, porque o médico lá aumentou o caso, a gravidade do caso. Agora, ele aumentou por quê? Porque às vezes a pessoa é menos experiente e ele acha que o caso é mais grave, né? Eu sempre falo, eu sou super experiente, mas já fiquei assustado também com problema de saúde familiar e corri no pronto-socorro às 2 da manhã. Cheguei lá, o médico falou, isso não é nada, pode ir para casa. Falei, muito obrigado. Mas você assusta. Vamos falar um pouquinho então você me perguntou do Hospital do Bairro. Eu sinto que eu já tenho procedimentos de menor complexidade que diminuiu a fila lá do estadual. Eu não fiz uma análise detalhada ainda, precisa de tempo. Então ele já está diminuindo a necessidade. Precisa ver se isso diminuiu, se proporcionalmente também diminuiu mais pacientes de Botucatu. Então eu acho que ele começa a diminuir a pressão sobre o HC. Hoje ele conseguiria diminuir toda a pressão sobre o HC. Eu acho que se ele estivesse lá com todos os leitos funcionando, seria mais difícil. Ele não conseguiria diminuir, porque ele tem que atender a população de Botucatu. Acho que a finalidade do Hospital do Bairro é dizer, vai atender 100% Botucatu. Também não tem como isso, porque a Botucatu, se ela quiser, só tem a Botucatu, ela tem que fechar as portas, né? Não pode vir gente de fora, não pode vir empresário aqui, quer dizer, porque as pessoas elas vêm para Botucatu. Tem muita gente que vem morar em Botucatu, lá, principalmente em Rubião Júnior, que por causa da faculdade. Para ficar perto do hospital. Eu vejo famílias que se mudam para morar aqui. Está com problema crônico, em vez de ir, voltar, vem morar em Botucatu. Essa pessoa não é de Botucatu, né? Mas ela está comprando, fazendo comércio. Quer dizer, eu acho que só ver como o Botucatu cresce. Eu acho que Botucatu é um polo educacional, um polo de saúde, um polo empresarial muito importante. Quer dizer, isso faz a cidade crescer. Isso traz recursos. Quer dizer, são vantagens e desvantagens da evolução. Então eu acho que o Hospital do Bairro ele tá crescendo no atendimento, ele vem aumentando cirurgias na vesícula. Honestamente, eu converso muito com o André. O André Espadaro, eu trabalho muito com ele. A cada 15 dias ou a cada semana a gente conversa, às vezes diariamente por telefone, para tentar acertar os fluxos e processos. E às vezes eu tenho visto que eles têm focado em algumas cirurgias. Faz uma cirurgia, foca, eu acho que está certo. Se eu fosse fazer esse modelo, eu não tenho nenhuma influência sobre o modelo, mas acho que o modelo contrata um grupo, tira essa fila, contrata do grupo. Isso é óbvio que você tirando uma fila de vesícula, eu vou ter menos pressão de uma dor por vesícula no pronto-socorro, que provavelmente vai ter menos pressão no. Mas isso não está quantificado ainda. Está 1 ano, né? Acho que é 1 ano. Começou. 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, porque na realidade o Pardini inaugurou no final do ano. Tem dinheiro do Estado ali, né? Eu me lembro que o vice-governador estava lá. E
Ele inaugurou faz um ano e um pouquinho. Mas assim, começar a funcionar, porque às vezes a gente inaugura mais uns 3, 4 meses para aquela coisa. Demorou para efetivamente entrar em operação. Eu acho que ele deve ter entrado no final do primeiro semestre do ano passado. Então ele tá, acho que não está com um ano ainda. Eu vou perguntar, eu vou. A prefeitura lançou alguma coisa a semana retrasada, falando que já tinha um ano de operação, ainda colocaram os dados. Mas, enfim, a gente tem que entender também que existe todo um começo, né? Mas a gente também sabe que boa parte dos espaços lá ainda não estão sendo utilizados ainda, né? Dependendo aí, de repente, depende da demanda, né? Se bem que a demanda é alta, mas a gente está acompanhando esse processo também bem de perto. Eu vou lembrar que quando eu cheguei em 23... acho que eu também vim aqui, nós estamos com. Só para você, o estadual estava com 23 leitos, né? 23 leitos. Estava com gargalo naquela época. Estava também, quer dizer, hoje está com todos os 60 leitos, né? Eu falei assim, outros são 80 leitos. Quando eu falo 60 de internação, mais os 20 da oncologia. Sim. Porque às vezes eu falo 60, é uma falha minha, as pessoas falam, então não está funcionando. Não, aqui tem 20 que são da oncologia, estão lá para a oncologia funcionar. E nós temos lá, também você tem. Quando a gente fala em leito, uma coisa que. Se eu tenho um apartamento de 2 leitos, então eu tenho 2 leitos. Se eu precisar internar por causa de uma infecção que precisa de isolamento, eu já perdi um leito. Se eu tiver hoje no hospital 50 pacientes internados, 40 pacientes internados, eu tenho alguns que são quartos de um apartamento, que a gente faz de um apartamento, que a gente reforma. Quando a gente reforma, a gente tenta criar esses apartamentos. Mas se você pegar um hospital antigo como o nosso, tem quarto lá de 5 leitos. Então... uma época nós tivemos que fechar uma enfermaria, fechamos uma que tinha grandes quartos de 5 leitos. O professor ficou muito bravo, né? Como você fecha a minha? Eu falei, professor, porque é mais fácil eu fechar 20 leitos da sua enfermaria, que são 4 quartos, do que eu fechar 20 apartamentos. Porque se eu precisar de isolamento, né? E aí ele falou, é verdade. Estou falando, não é pessoal, não, porque as pessoas acham que é pessoal. Mesmo interno, lá, fiz isso. Não, a gente faz porque é uma questão de tentar a lógica. Eu acho sim, eu não sei se ele está funcionando já todos os leitos. Eu acho que ele vem aumentando, ele vem trabalhando. A gente está trabalhando para criar um projeto junto, que é por exemplo, assim, eu tenho paciente hoje que está internado tomando antibiótico. E às vezes ele fica internado alguns meses. Então, se esse paciente tiver menor complexidade, a gente puder trabalhar, a gente está imaginando fazer isso no segundo semestre, aproveitar o hospital do bairro lá. Se você me perguntou de uma das medidas, essa é uma das medidas que eu tenho trabalhado com o André e com o secretário. Eu tenho muito agora também o André, além do André, o outro secretário que vem vindo muito conversar lá no HCL Mota, então ele é da organização, planejamento. Eu não sei exatamente, Mota, me desculpa aí, eu não sei bem o organograma da secretaria, mas também não sei bem o nome do meu organograma. E a ideia é que então você possa pegar esses pacientes que estão tomando antibiótico, que é um projeto nosso que já está funcionando em outras cidades. Eu devolvo o paciente junto com o antibiótico, porque às vezes o antibiótico é caro, né? Para o município não fica fácil. Sim. Então ele fica lá tomando antibiótico. Às vezes começa tomando internado e às vezes vai para o mesmo posto de saúde e toma. Porque é mais fácil ir 2 vezes no posto de saúde e ficar 3 meses internado no hospital, né? Eu brinco que quem gosta de hospital é médico. Se você acho que falou que sua esposa é médica, ela, você vai falar assim, pô, você não sai desse hospital, hein? Vai gostar de hospital. Médico gosta de hospital, paciente não, viu? Paciente, se puder, né, sair do hospital, sai, mas médico você tem que tirar de lá. É uma coisa muito. Médico gosta muito da profissão, tanto que eu vou fazer um elogio aos médicos, também não quero falar mal das outras profissões, não estou falando, mas eu estou elogiando a minha. É uma profissão onde as pessoas trabalham, você tem que, às vezes, falar, olha, o senhor não tem mais nem condição de sair de casa. Outro dia eu conheci um senhor lá de Catanduva, um médico, ele é gineco, ele tem quase 90 anos e ainda vai operar. Vai junto com a equipe lá, ele opera. Eu fiquei tão impressionado, falei, gente, mas jura mesmo? Não, vai. Ele estava com a cabeça boa, acho que ele está com 88, 89. Ainda vai. Agora ele parece que já não está mais indo operar, ele só vai lá no consultório, trabalha. Falei, gente, que loucura. Isso é médico. Se a gente pegar os médicos antigos de Botucatu, não vou fazer uma referência a todos, né, acabam trabalhando, falece no dia seguinte, no dia anterior ainda estava trabalhando. O pessoal gosta muito, né? É muito gratificante, né, trabalhar com gente, né? E é sofrer, você sofre também, né? Mas é gratificante quando o resultado é bom. Nem estava na minha pauta para falar a respeito disso, mas o senhor acabou falando do hospital estadual. Meu pai esteve lá internado há 2 meses atrás, um atendimento espetacular, parece um hospital particular lá, né? E eu acabei indo quase todo dia lá para visitá-lo, tudo, e acabei visitando ali alguns espaços ali do hospital e percebi que a maternidade lá já está fechada há um bom tempo, né?
E a gente percebeu também que alguns meses atrás, algumas semanas atrás, houve alguns tipos de problemas ali com relação à maternidade no HC. Não se pensou em algum momento transferir a maternidade ou servir de base de apoio ali, reabrir ali no Hospital Estadual, doutor? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Por que ela teve lá uma época e por que a gente pensa em não voltar a ter duas maternidades? Duas unidades de maternidade. É duplicar serviço. Você duplica muito o serviço e você não consegue dar... Porque você começa a... Olha, tá bom. Esse caso faz aqui, esse caso faz... Você acaba tendo dificuldade. Lá não tem como fazer com complexidade. Então, a nosso pronto atendimento é aqui. Então, o paciente vem aqui, aí você manda para lá. Quer dizer, então, é um pouco diferente. É uma rede um pouco invertida. Que você imagina que numa rede você vai no posto, ou no posto de saúde, ou você vai no pronto-socorro. O pronto-socorro encaminha para uma maternidade de baixa complexidade. Ou não, se a CROSS determinar que é de alta complexidade, ele vai para uma maternidade de alta complexidade. O modelo nosso, hoje é o pronto atendimento da mulher é lá. Nós atendemos a baixa complexidade lá no HC, que é mais um pronto-socorro, é um pronto atendimento da mulher. Óbvio que só é específico para obstetrícia, não é para liberado para ginecologia. Por favor, então, senão não é só toda mulher tem direito, não, lá é para obstetrícia. Então, mas você acaba vendo baixa e alta complexidade, as pessoas vão lá. Então, você ter duas estruturas, eu preciso duplicar a equipe, o custo, e não compensa. Vamos ver São Manuel. São Manuel teve dificuldade de manter sua maternidade. Ela não tem volume sozinha para manter uma maternidade. Talvez a discussão precisamos ter... É isso que eu falo, as pessoas se reúnem. Tem no modelo do SUS, que é o consórcio, todo mundo se reúne para fazer uma estrutura. Será que... Eu sei que é uma discussão política, as pessoas sempre vão achar que Botucatu tem que ter tudo, né? Mas deixa de sair dessa visão. Porque as pessoas, sabe que eu sempre falo, meu filho nasceu em Rubião Júnior. Quando eu recebi o certificado de nascimento dele, estava escrito, nascido Rubião Júnior. Eu falei, nossa, ele não vai ser nem... Eu falei que eu queria tanto que ele fosse botucatuense. Aí eu fui no cartório muito decepcionado. Eu falei, olha... Meu filho vai como é que eu vou colocar na cidade Rubião Júnior? Não funciona assim. As pessoas de Pardinho que nascem em Botucatu, elas nasceram em Pardinho. Senão Botucatu teria uma população hoje de nascimentos gigantescas. Quer dizer, eu sabia desse detalhe. Porque as pessoas vão nascer na cidade delas. O parto vai ser feito no Rubião Júnior. O registro? O registro Botucatu. Eu fiquei sabendo disso quando meu filho nasceu. Eu falei, nossa, ele vai ser Rubião Junense? Como é que chama isso? Desculpa, pessoal, eu sou de Rubião Júnior, morei em Rubião Júnior já. Agora estou morando em Botucatu. Então, eu sou Rubião Junense, quer dizer, eu falei, nossa, mas eu queria que fosse botucatuense, né? Não, vai ser botucatuense, porque não é onde nasce. Faz o registro na sua cidade. Senão ninguém ia nascer em Pardinho, ninguém ia nascer em Torre de Pedra. Seriam cidades sem nascimento, né? A gente teria, e causaria um problema estatístico, né? Pô, não tem ninguém nessa cidade, a cidade está morrendo. Né? Ninguém nasce nessa cidade, quer dizer, então não precisa de obstetra, não precisa de pediatra. Por que vai ter pediatra numa cidade que ninguém nasce? Só tem gente de idade. Então, assim, vamos pensar, não. A gente precisa entender a diferença entre política e gestão, quer dizer, conversar, todo mundo entender. Dá para ter uma maternidade em cada cidade da região? Não dá. Porque não é viável economicamente. Hoje em dia, é diferente de uma maternidade de 40 anos atrás e uma maternidade hoje. Uma maternidade tem que ter um anestesista 24 horas. É muito caro, é mais um profissional. Tem que ter um pediatra 24 horas. 2 obstetras, estamos 4 profissionais lá. Isso tem um custo 24 horas, que é um custo... mas você falou que a equipe médica não custa. Para algumas especialidades ainda custa muito. A parte maior da maternidade é equipe médica. Não estou nem falando da equipe de enfermagem, não estou falando nem dos cuidados da estrutura. Então você tem que ter uma estrutura, e o hospital tem que ter outras estruturas que garantam suporte se tiver algum problema. Que fica muito caro. Se você fizer... E outra, não tem aumentado o parto no mundo. Não tem nascido mais gente em Botucatu. A minha superlotação não é por parto. Eu também estava com essa visão errada, Fernando. Porque eu falei, mas eu não estou vendo na estatística que dobrou o atendimento, dobrou o número de partos. Por que não dobrou o número de partos? Só porque fechou uma maternidade pequena. Na realidade, dobrou o número de consultas e pessoas que precisam internar com outros problemas, antes do parto. Então, se você fizer uma maternidade, ou Botucatu faz maternidade ou faz São Manuel, a gente fala que não tem problema nenhum nascer lá. Acabou de nascer, vem para Botucatu, registrado em Botucatu. Em Botucatu, o hospital do bairro, ele cuida disso. Quer dizer, se a gente conseguir entender isso e sair da região, né? Nos Estados Unidos, uma coisa que é interessante lá é condado. Eles têm um negócio que é condado, são muitas cidades juntas que formam um condado. Eles valorizam muito a palavra condado. Sim.
Então um condado tem escola, o outro condado tem isso, com isso você consegue melhorar. E a maternidade, nós tivemos uma pressão também. Nós tivemos uma pressão na maternidade 2, 3 semanas atrás. Nós tivemos algumas dificuldades de internar paciente, principalmente porque a gente estava com dificuldade na UTI, né? UTI neonatal, que já está aberta. Nós fazemos lá um levantamento que o pessoal passa... É um cotonete, parece um cotonete para discutir se tem como é que estão, se tem bactéria contaminando as que a gente chama de isoletes, onde ficam as crianças, né? Aquelas caixinhas de plástico onde ficam as crianças. E aí nós tivemos uma contaminação por uma bactéria importante, quer dizer, então fechou o UTI neonatal. Isso a hora que você fecha, automaticamente a gente trouxe uma pressão enorme para a obstetrícia. Né? Então isso levou uma pressão. Isso levou uma pressão que foi momentânea. Nós tivemos 7 ou 8 pacientes que a gente teve dificuldade de internar. Eu não sei se foi numa sexta-feira ou num sábado. Eu acho que foi numa sexta-feira, numa quinta-feira. Uma quinta-feira a gente foi uma pressão enorme lá na maternidade. De pacientes esperarem 7, 8 horas para conseguirmos um leito. Então, e ficou mesmo. Né? Às vezes, essas coisas acontecem no começo, é o que eu falo, começo das 10 da noite, às 2 da manhã, é a hora que a coisa sai do controle. Então, a gente teve esse problema e a gente conseguiu resolver. Como é que a gente resolve lá a maternidade? Ela tem 42 leitos reservados. Quando ela chega em 38 leitos, a gente abre mais, a gente vai fechando no hospital, vai fechando no hospital outros leitos em cima ali, porque a obstetrícia, a gente chama de obstetrícia e gineco porque é tradicional. Sim. Mas o hospital hoje não tem uma definição de só a obstetrícia e a pediatria que tem área específica, o resto não. Então, teve pressão, a gente fecha. Aí o que acontece? Óbvio que eu fecho um leito normal, eu vou dar pressão no pronto-socorro do lado de lá. Então, então aí eu tenho um outro problema para resolver. Aí vai dar pressão no estadual, né? A gente usa muito estadual para receber pacientes lá do HC, lá do pronto-socorro adulto. Então, assim, é difícil, Fernando. Eu vou dizer para você, não é um emprego fácil, não. Não é? Dito isso, só assim, né? Todos os ex-reitores que foram, ou ex-diretores, reitores, né? Que já foram superintendentes naquele hospital. Antigamente era supervisor, mas é tudo a mesma coisa. Supervisor, superintendente, vai mudar de nome agora, vai mudar o organograma. Todos dizem uma coisa, o lugar mais difícil que tem dentro que era uma escala, né? O cara já tinha sido supervisor, porque o hospital era da faculdade, então depois naturalmente virava diretor e alguns viraram reitor, e todos eles passaram pelo hospital, que é o lugar mais difícil, porque todo dia, você pode não acreditar, eu estava vindo para cá às 7h30 da manhã, já estava, né? O André Espadaro já estava conversando comigo no telefone para discutir, porque sem dúvida nenhuma essa noite teve muito problema no pronto-socorro, no nosso pronto-socorro, que acaba afetando. Na hora que afeta o meu pronto-socorro, eu não consigo mais dar vazão, eu afeto o pronto-socorro de Botucatu, afeto o pronto-socorro de Pardinho, Conchas. Então isso é feito em cascata, né? Então, a gente já tem uma reunião agora às 10 da manhã lá com o hospital e depois com o André para tentar resolver. Eu queria dizer que é óbvio que vai sempre ter problema, sempre vai ter dificuldade, né? Então, a gente sempre vai ter que tentar superar, tem que ter calma, trabalhar e... Você faz que nem jogador de futebol, vamos trabalhar e da próxima vai melhorar. Acho que é assim. Perfeito. E para encerrar o nosso bate-papo, né, qual o futuro que o senhor imagina para o HC de Botucatu nos próximos anos? Né? O hospital está preparado para continuar sendo referência em saúde na nossa região aqui do Centro-Oeste Paulista? Está tudo correto? Boa pergunta. Bom, eu acho que nós temos que tentar nós temos que entender que as estruturas outras estruturas vão ampliar, todo mundo vai ampliar. Eu acho que a gente vai ter que continuar. Nós somos uma referência porque nós somos uma faculdade de medicina, quer dizer, eu sempre falei, quando a gente lembrar, o hospital era da Unesp. Eu ainda coloco aqui que eu sou da Unesp, mas ele é mais hoje uma identidade acadêmica, uma identidade científica, uma identidade de filosofia do que uma identidade estrutural, porque ele é da secretaria do hospital, né? Hoje ele passou há 15 anos ele é da secretaria e é por isso que ele cresceu. Se nós tivéssemos ficado como um hospital da universidade, hoje, por exemplo, nós estaríamos discutindo que Botucatu precisaria de um hospital de 500 leitos para substituir o hospital acadêmico. Ele teria perdido a sua relevância institucional, regional. Não acadêmica, mas a sua relevância nem de ciência, mas a sua relevância de saúde.
Então, o fato de ter ido para a secretaria há 15 anos, uma decisão que os gestores tomaram, também imagina, não foi fácil, porque nem todo mundo era favorável, né? Muitos, acho que hoje já não tem tanta gente que é contrária, acho que os que eram contrários já aposentaram todos, porque o tempo você muda os times, né? E as equipes. Então, ele melhorou muito a sua relevância, né? Então, ele cresceu muito em número de atendimentos, em número de especialização. Então, como você está na secretaria, ser um grande parceiro da secretaria e trabalhar junto, né, com a secretaria, e a secretaria avaliar que o serviço é bom, isso faz com que o hospital continue mantendo sua relevância. Agora nós temos o hospital da USP, né? O hospital de Bauru, temos a USP, que é uma grande universidade, que a ideia é, óbvio, Bauru, a USP Bauru na saúde da região. Na hora que eu falo USP Bauru, porque é da Faculdade de Medicina, eu não sei exatamente o nome deles de Bauru, não sei se é Bauru ou USP Bauru, não conheço bem o nome oficial deles. É um grupo muito bom, é um grupo de Ribeirão, tem trabalhado muito. E a gente está, eles vendo que já tivemos uma conversa mês passado, para trabalhar todo mundo junto em prol da saúde. Quer dizer, então eu acho que é um grupo que vai crescer, vai ter sua relevância também, vai dividir a relevância do HC na região, o que é bom para a região, é bom para todo mundo, né? Então, nós vamos ter duas grandes universidades dentro da nossa DRS. Às vezes eu vou te fazer uma pergunta que você não fez, mas eu dividi a DRS Bauru, Botucatu, sair da DRS, eu continuo achando que não. Né? Então, um dia eu falei na rádio, acho importante, também não é uma opinião política boa, porque a pessoa, não, tem que ter a nossa DRS. Eu imagino que você tem dentro de uma estrutura de 2 milhões, como o sistema de rede, o recurso para 2 milhões é diferente do recurso para 600 mil. Se você ficar numa estrutura de 600 mil, acho que a gente perde a relevância para... Né? É só ver o porquê que o Hospital das Clínicas de São Paulo tem uma relevância muito maior. Né? O Hospital de Ribeirão tem uma relevância regional muito maior, porque é uma ação DRS com muita gente, muita população maior que ele atende. Então, você acaba tendo que ter, porque você precisa ter população, precisa ter número de habitantes para justificar você ter grandes serviços. Né? Porque em sistema de rede, por exemplo, uma rede de oncologia, acho que você precisa ter 2 milhões, 2 milhões, 1 milhão para você ser um CACOM. Hoje eu sou o NACOM, aqui na região, o único CACOM é Amaral Carvalho. Nós queremos virar CACOM. E aí vem a braquiterapia. Para encerrar, falar da braquiterapia, que é o nosso projeto Pronon. Quer dizer, nós temos aí um projeto que as empresas, né, que têm lucro real, elas possam doar 1% para o HC. Para que a gente possa comprar uma braquiterapia. Então, o Pronon, algumas empresas, não sei se eu posso citar as empresas parceiras, né? A Caio tem sido uma empresa parceira que doou, a gente precisa de um equipamento de 2 milhões e 600 mil. A Caio doou já 950 mil, a CPFL doou 300 mil, agora o Serve tem doado, também vai estar doando aí uma quantidade, né, em recurso. Então, nós estamos caminhando para conseguir 2,6 milhões para trazer uma braquiterapia. Com isso, nós vamos ter um serviço de radioterapia aqui completo. Veja, eu não tenho braquiterapia em Botucatu. Não tenho no HC. Então, se vai fazer braquiterapia, tem que sair. Ou vai para São Paulo, ou vai para Jaú. Então, nós vamos poder oferecer a braquiterapia aqui para tratar câncer próstata, câncer de mama, colo de útero, câncer de pele, câncer de mama. São os principais que você trata com braquiterapia, que você coloca uma semente radioativa. Então, as empresas que tiverem lucro real, puderem participar, óbvio, não precisa ser, nós estamos falando de grandes vultosas de grandes empresas, mas o Serve, óbvio que o recurso que ele vai disponibilizar é 1%, é menor. Mas se você puder ser 1%, eu agradeço muito aos empresários entrar em contato. Posso também fazer uma propaganda do telefone? Fica à vontade. Né? Entrar em contato lá com o pessoal do meu núcleo de relações institucionais, que é a gerência, né? Mas no 3811-6069, Botucatu 14, né? 14-3811-6069 ou 14-3811-6531. Né? Então, esses dois telefones, falar com o Augusto, ou o Guto, mais conhecido como Augusto, ou com a Melissa, ou o pessoal conhece mais como Mel, né? Mas acho que talvez Augusto e Melissa, né? Não conhece. O empresário, por favor, 1%, você puder desse ano, né? Acho que é até setembro que eles fazem lá o imposto de renda das empresas. E destinar todo o recurso é muito bem-vindo. Essa braquiterapia vai aumentar o nosso parque. Nós estamos investindo agora 9 milhões. Vai vir uma segunda máquina de radioterapia, o Tabela SUS Paulista, 9 milhões. A máquina é de recurso do governo federal. Veja como o governo federal e o estadual eles trabalham juntos, o municipal.
Quer dizer, você é uma rede, tem que trabalhar todo mundo junto. Não é responsabilidade só do A, B, C. Quer dizer, todo mundo trabalha para melhorar. O importante é melhorar, né? A nossa saúde, a nossa população. E a população, óbvio que ela vai reclamar. É natural você reclamar, porque você vai se acostumando com a melhoria e vai vendo que podia melhorar mais. E você começa a ver outros serviços, né? Eu sempre falo, você hoje em dia no mundo em que antigamente eu ligava que eu tinha um problema com uma empresa telefônica, não vou falar o nome das empresas, a gente passava um mês para conseguir. Para conseguir uma linha era 2 anos, né? Desculpa, eu aluguei linha telefônica, ninguém nem sabe o que é isso. Plano de expansão. Eu tive que alugar, né? Como eu não conseguia entrar numa linha telefônica, eu alugava. Não lembro quanto que era na época, era meio qualquer coisa, mas não lembro quanto que era. Para ter na minha casa um telefone. Hoje todo mundo compra um telefone e tem. Quer dizer, era diferente, né? A pessoa se adaptou. Quer dizer, se você chegasse hoje para as pessoas que conseguem um telefone em 1 minuto, que elas teriam que esperar 2, 3 anos, a pessoa não consegue. Então nós temos que trabalhar. Eu acho que a sociedade tem uma demanda que é diferente da demanda que era da sociedade há 30 anos atrás. Quer dizer, mudou. As pessoas tinham tinham outra percepção de saúde. Hoje elas têm a percepção que elas querem cada vez mais e melhor. E elas estão certas de querer cada vez mais e melhor, sim. E agora, elas têm que entender que a gente não é tão fácil chegar nisso. Né? Não é num passe de mágica. As pessoas, a gente tem que... Né? Tem que entender que tá bom, tem que reclamar, a reclamação tem que ser ouvida e a gente tem que trabalhar, mas você não consegue modificar as coisas. Não é uma gestão, não são 2 gestões, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já estou desde 86 no hospital, como aluno, residente. O hospital melhorou muito. A saúde, a saúde, o atendimento da população. Eu já fui médico de pronto-socorro, viu, gente? Já trabalhei no hospital, na época, o Hospital Sorocabana, eu dei plantão lá. E dei plantão também no antigo hospital da Santa Casa, né, lá no fundo ali, que hoje tem um belo serviço de endoscopia. Então eu sei, quer dizer, e já trabalhei também no antigo pronto-socorro daqui. Já trabalhei no pronto-socorro de Lençóis, já trabalhei no pronto-socorro de Avaré. É da época raiz, né? É da época que você saia voando para dar. Hoje em dia também os biomédicos fazem isso, né? Até Bauru já dei plantão lá em Bauru. Legal. Na época, né? Então, melhorou muito a assistência na saúde de Botucatu, melhorou muito. E vem melhorando. Todos os prefeitos aqui, eu queria fazer um cumprimento a todos os prefeitos, todos trabalharam muito, indiferente de partido, porque às vezes a gente fica, todos são muito bons, todos, assim, é que eles têm ficado, os prefeitos têm trabalhado, e vou dizer mais, né, o prefeito atual tem trabalhado muito também na saúde, para trabalhar, eu tenho visto lá o projeto, né, eu converso mais com o André, eu tenho visto lá o projeto de fazer UPAs, uma discussão, vai fazer um pronto-socorro pediátrico, e o pronto-socorro pediátrico acabou parcialmente indo lá para o HC. Óbvio, ele está lá ainda porque foi o momento da reforma, parece que vai reformar ainda a parte de baixo. A gente precisa sentar e discutir como é que vai ser a atenção da criança infantil, né, em Botucatu. Né? E por enquanto ele está lá, ocupando lá um espaço do HC, mas acho que no futuro também, né? Tudo vai caminhar para os pronto-socorros, para as UPAs, né? Tanto de infantil como... Eu penso que talvez a ideia, né? Vou aqui dar um palpite, né? Talvez ele pergunte sempre, por que você não faz lá no seu, já que você teve esse palpite no meu, né? Talvez a gente fique pensando, tem que ter um lugar é adulto, outro é pediatra, talvez fazer tudo uma coisa só. Um lado é pediatra, um lado é adulto, porque talvez a gente diminua custo, né? Precisa trabalhar isso. A gente tem lá no HC, é meio criança de um lado, adulto do outro, com isso você, lá no nosso referenciado, né? Mas isso eu estou falando porque também esse modelo de 2 faz parte nós participamos desse modelo, né? Talvez a gente repensar esse modelo no futuro, mas também não muda de hoje para amanhã nada, né? Acho que é importante trabalhar para melhorar. Perfeito. Bom, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. José Carlos Souza Trindade. Doutor, não precisa de convite para voltar. Já tem nossos contatos, sempre que tiver alguma novidade, conte conosco aqui para estar divulgando as ações ali do HC, e o senhor sempre bem-vindo aqui no nosso meio. Muito obrigado. Vamos ver se a gente, como fica trabalhando, não quer sair do hospital, a gente esquece, né, embora a Vivian a Bruna sempre me olha, comunicar também é importante, quer dizer, dizer o que está fazendo, e lá também ouvir a população. Eu queria dizer para a população que a gente faz pesquisa de satisfação, então a gente ouve lá. Com certeza vai todo mundo, todos os chefes têm o hábito, doutora Silvia, doutora Edson, ir lá no pronto-socorro conversar. Eu vou lá conversar de vez em quando com os pacientes, principalmente quando falam que está muito pesado, eu vou lá sentir. Óbvio que não dá para ir em todo lugar do hospital toda hora, né? Eu trabalho como médico, né? Então
vou ainda lá no pronto-socorro como médico e vejo. Então, às vezes eu falo assim, nossa, mas preciso falar para o superintendente melhorar esse hospital aqui, dá reclama de mim também. Um abraço, obrigado, vai ser um prazer aí conversar com todos. Desculpa, a gente acaba não sendo da área de comunicação, eu levo o branco, precisa de vez em quando lá conversar isso, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque as pessoas precisam ir lá também visitar. Sim. Porque talvez não estender o convite, né? Para conhecer e entender o tamanho, né? Outro dia veio o pessoal de Bauru, eu mostrei o nosso tamanho de processamento do laboratório. Aí tomou um susto, falou assim, nossa, você tem uma fábrica aqui. Eu falei, tem uma fábrica aqui de exames, tá? Para produzir milhões de exames por ano. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço a todos aí, todos os ouvintes aí da Alfa. Um abraço. Ok, rápido intervalo e a gente já volta com mais informações aqui no Alfa Notícias. Não saiam daí.